Oi, gente, bem-vindos. Quem é novo, oi. Quem não é novo, oi. Esse é mais um vídeo de crime e comédia. Eu sei que é uma mistura estranha, mas fique aqui, que, enfim, eu espero que você goste. Eu não vou tagarelar muito nesse caso, porque ele é um pouquinho longo. Então, vamos pro direto caso, vamos começar essa história. Em 1991, uma judia ortodoxa que morava em Maryland, nos Estados Unidos, conhece um católico que se chama Victor. Eles decidem se casar e, por causa disso, a Sharon, que é judia ortodoxa, é cortada da família dela. Eu falo isso só como um background sobre o casal, um background sobre esse relacionamento e que tem uma mini participação no final desse caso. Em 1995, o Victor, que trabalhava com construção civil, estava tendo algumas dificuldades financeiras. A Sharon, ela não trabalhava até então, mas né, o mundo da internet começou a nascer e a florescer, e a Sharon decide meio que fazer alguns sites na internet, trabalhar com internet já em 1995, visionária. Então, a primeira coisa que a Sharon faz é criar um e-mail no UOL. Eu não tô. Eu dei risada disso porque se você é da comunidade LGBTQIA, você sabe que 1995 mais e-mail do UOL é igual a problema. Não vou explicar o porquê, é só pra quem entende da comunidade. O primeiro empreendimento da Sharon na internet foi com uma amiga dela e elas criaram um site de design de interiores. Tipo, elas gostavam de decorar a casa, fizeram um site desses, ganharam quase nada, mas tentaram, né? Tipo, foi legal. Outro site que a Sharon fez e que também não deu muito certo foi de leitura de carta, futurologia, misticismo pela internet. Visionária também, porque hoje isso é comum, né, gente? E por fim, uma coisa que deu um pouquinho mais certo foi que ela criou uma linha tipo 0800-sexo, e aí ela atendia o telefone e não tinha imagem, não tinha webcam na época, então ela falava, eu sou uma loira maravilhosa, etc. Ou eu sou uma dominatrix de 70 anos de idade. Ela inventava várias personas. Então essa deu um pouquinho mais certo, porque a internet mais sexo é igual a sucesso. Mas, como muitas pessoas hoje, a Sharon, em 1995, começa a ficar um pouco viciada em internet e ela começa também a usar a internet pra questões um pouco mais pessoais. Ela ainda tenta usar isso pra tornar um business, mas é ficando cada vez mais pessoal ao ponto dela nem ligar se ela tá ganhando dinheiro ou não. Então ela começa a entrar em sala de bate-papo. Vou consultar minhas notas. Necrofilia, é quando você transa com um cadáver. Bondage, que tem a ver com BDSM. E outros fetiches como scat. Vocês procurem no Google, eu não vou falar o que é. Por meio desses bate-papos, necrofilia, SBDM, eu nunca sei essa sigla, eu sempre erro, mas tudo bem. E esses outros sites de fetiche, ela então começa a tentar vender calcinha usada, e ela faz sucesso vendendo calcinha usada. Aliás, tinha uma série, Orange is the New Black, em que numa temporada alguém vende calcinha usada. Eu já acho que a ideia veio daí. Ela também dizia nessas salas de bate-papo, nessas daí que ela começou a ficar mais próxima, ela dizia que ela fazia vídeos, e ela fazia vídeos de pessoas que eram estupradas. Mas nunca teve nenhuma prova que realmente esses vídeos existiram, ninguém teve interesse nenhum em adquirir ou tentar adquirir esses vídeos. A comunidade, na verdade, BDSM, não gostava da presença dela nas salas de bate-papo, porque a comunidade não tinha absolutamente nada a ver com violência de fato, e separava muito bem essa questão de consensual, violento, e fantasioso, de real, violento real. Então, justamente por meio dessas salas de bate-papo, essa comunidade que até hoje sofre muito preconceito, via ali um lugar onde eles podiam se reunir, trocar ideias, sem serem julgados e ao mesmo tempo sabendo que a comunidade de
agressiva, de fato não tinha nada. Essa agressividade era só um mito popular. Então, a presença dela e a agressividade dela, que não parecia ser uma ficção, não parecia ser uma coisa, um fetiche, incomodava muito as pessoas que estavam ali para desmistificar essa comunidade BDSM. A partir de 1996, a Sharon, nesse tipo de chat, ela começa a ter um comportamento ainda mais bizarro. Ela começa a procurar uma pessoa dizendo que ela gostaria de ser morta, assassinada, enquanto ela estivesse sendo... enquanto ela estivesse transando com a pessoa. Eu não vou falar outra palavra. Mas enfim, ela quer isso. As pessoas ficam revoltadas na sala de bate-papo. Ela recebe várias mensagens falando: meu, você precisa se educar em BDSM, porque assim, você é o tipo de pessoa que faz com que a gente seja uma comunidade excluída e ignorada. E eu falo muito isso porque uma das minhas melhores amigas, oi Morgana, é dominatrix profissional e o trabalho dela não tem absolutamente nada a ver com o que essa Sharon fazia. Aliás, a Morgana aqui seria ótima. No entanto, naquele mesmo ano ela conhece alguém tão doido quanto ela dentro da sala de bate-papo, que se chama Robert Glass. O Robert Glass trabalhava com engenharia da computação, tinha uma vida comum. Eu falo assim porque eu ficaria bem entediado se eu fosse ele mesmo, assim, do tipo, bem chato. Então ele era casado, ele tinha 3 filhos, tipo assim, mas no lugar dele vazar, que nem eu faria, sei lá, eu ia vazar. Ele continua ali, mas sofrendo em silêncio. E basicamente ele entra nessas comunidades e ele quer infligir dor de verdade, tortura de verdade em alguém. Em contrapartida, Sharon quer ser torturada de verdade, quer sofrer dor de verdade por alguém. Então eles dão, crush na mesma hora e começam a bater papo. Eventualmente, a esposa desse Robert, ela recebe o que eu disse já em outros vídeos, aquela famosa visita do sexto sentido. A famosa visita do sexto sentido é algo que nenhuma esposa deixa de receber, então ela recebe e ela vai fazer o que qualquer esposa faz hoje em dia, que é olhar as coisas digital do marido. Ela entra com o divórcio. No divórcio ela não entra em detalhes sobre o porquê ela quer divorciar, tirando o fato de que eles são incompatíveis e que ela ficou um pouco assustada com o que ela viu no computador dele, mas ela não fala exatamente o que. Mas basicamente ela deixa assim, meio no vácuo, mas bem que ela podia ter falado, Enfim. Um parênteses só pra dizer aqui que eu achei interessante. Naquela época se tinha nickname. Eu não sei se vocês lembram daquela época. Naquela época, quando você entrava em sala de bate-papo, tinha nickname. O nickname dele era Toyman ou Slow Hand. E eu fiquei um pouco curioso, por que Slow Hand? Mão devagar. Eu não entendo muito o que ele queria dizer com isso, mas eu fiquei curioso, achei que esse parênteses seria interessante. Comentem abaixo o que vocês imaginam que ele queria dizer com mão devagar. Divórcio. Em agosto de 1996, em um mês, a Sharon e o John? Não, Robert. Em agosto de 1996, a Sharon e o Robert trocaram só em um mês 900 e-mails falando como ele mataria ela, como ela gostaria de ser morta, exatamente em que posição ela estaria. Enfim, é bem detalhado em 900 e-mails como ela gostaria que a coisa toda acontecesse. Em 13 de outubro de 1993... Não, 3 não, 6. Em 13 de outubro de 1996, a Sharon conta pro marido dela, o Victor, que ela tá indo pra outro estado visitar um amigo dela e que ela vai ficar um tempo fora. Então, ele fala, ok, tudo bem. Manda mensagem, quando puder, manda um e-mail, sei lá o quê. Tchau. Foi, mas não foi pro amigo dela. Foi conhecer fisicamente, presencialmente, o Robert.
Depois de 2 dias, mais ou menos, que a Sharon deveria ter mandado mensagem pro marido dela, o Victor, e ele não recebe nada, ele começa a ficar preocupado e ele não tem um telefone, ela não deixou um telefone. E ele fica preocupado e ele meio que começa a fazer aquilo que a esposa do Robert fez, que foi o que qualquer pessoa faria: vou fuçar as coisas da minha esposa nas redes, não era rede social na época, enfim, na World Wide Web, na internet rudimentar da época. E aí ele encontra esses 900 e-mails e ele encontra uma carta. E nessa carta, e eu vou consultar as minhas notas, basicamente a Sharon diz pro marido dela, aspas, Tô indo, não volto, não vá atrás do meu assassino. Se meu corpo nunca for encontrado, não se preocupe, estou em paz. fecha aspas. Uma semana depois, em 20 de outubro de 1996, é quando o Victor, marido da Sharon, decide falar pra polícia e fazer um report de pessoa desaparecida. Eu até entendo, mas não entendo, do tipo, eu já teria falado na mesma hora e eu já vou falar por quê. Mas assim, uma semana depois é feito o report de pessoa desaparecida, e por incrível que pareça, isso é uma surpresa. Em 1996, a polícia de Maryland já tinha uma divisão de crimes cibernéticos, que é uma coisa que eu achava que só era recente, existia recentemente, não. Em 1996, eles já tinham essa divisão. Então, eles pegam esse report de pessoa desaparecida, eles levam para esse setor de crimes cibernéticos, eles conseguem localizar exatamente onde ela tá, que é na Carolina do Norte. Então, eles vão fechando cada vez mais, né, como se fosse um GPS mais rudimentar, eles vão fechando cada vez mais até encontrar o IP, o local onde a Sharon estava, né, e onde esse Robert estaria. Então, eles vão para esse lugar, só que eles não podem entrar. O Robert morava num trailer. Eles não podem entrar no trailer do Robert sem um mandado de busca e apreensão. Eles conseguem, eventualmente, naquela semana que eles começam uma vigilância no Robert, um mandado de busca e apreensão com autorização de fazer a busca e apreensão sem conhecimento da pessoa envolvida no caso, que é uma pessoa de interesse. Então, a partir do momento, esse tipo de mandado é do tipo, ele não precisa ficar sabendo que alguém entrou na casa dele. Eles entram nessa casa, nesse trailer, e eles encontram várias coisas estranhas e bizarras, que eles vão separando, mas a partir do momento que eles encontram coisas que pertenciam a Sharon, é quando eles falam, merda, alguma coisa já aconteceu. Então a polícia ela vai pra frente da casa, ou do trailer, do jardim. Eles encontram um pouco uma terra mexida, assim, e eles falam, tem alguma coisa enterrada ali, certeza. E aí essa parte da investigação, que tá ali no trailer, encontra um joelho, uma patela. E aí eles, na mesma hora, telefonam pra outra parte da investigação que tá junto com o Robert, ou seja, acompanhando o Robert enquanto ele tá no trabalho, e já fala, pode prender, a gente encontrou um joelho humano, a gente encontrou uma patela. Então prenderam o Robert nesse mesmo momento. A polícia acaba desenterrando o corpo da Sharon inteiro, não só a patela, não só o joelho, e manda pra um legista. Enquanto isso, eles interrogam o Robert, e ele não nega que ele matou ela. No entanto, ele mesmo apresenta os 900 e-mails como prova de que tudo foi consensual. E isso se tornou um debate ali da polícia, apesar que hoje em dia isso não seria debate. Não é permitido matar pessoas com ou sem permissão da pessoa, até porque hoje em dia se fala muito mais de saúde mental do que na época, e obviamente uma pessoa suicida deveria no mínimo ser avaliada por um psiquiatra, porque no mínimo ela era suicida. A maneira como ela queria, se ela ia sentir alguma coisa ou não importava, mas definitivamente isso causou um pouco de rebuliço na época, e até mesmo os promotores, antes de acusarem o Robert, ficaram na dúvida se eles acusariam de homicídio culposo, 2º grau, ou homicídio doloso, 1º grau. Enquanto isso, o corpo da Erin foi analisado e o que foi encontrado foi que nos pulsos e tornozelos tinham cordas amarradas, ela foi estrangulada com uma corda durante o sexo,
durante o clímax do sexo, como estava descrito realmente nos 900 e-mails que ela queria. E basicamente isso deixou a polícia ainda mais desconfortável sobre será que a gente tem um caso mesmo ou não. E graças a Deus, esse psicopata, ele não praticou só esse crime, ele, na verdade, ele praticou muitos outros crimes, mas o crime que a polícia falou assim, ok, podemos mandar para a promotoria e eles decidem lá o que eles vão fazer, foi que eles encontraram nos computadores do Robert dezenas e dezenas de pornografia infantil. O cara era um pedófilo, assim, daqueles. Então eles falaram assim, se a gente não prender por isso, prende por aquilo. Mas o cara vai ser preso. Durante o julgamento, a mídia começou a falar sobre os riscos de se conhecer uma pessoa pela internet. Uma parte muito extremista da mídia, os Estados Unidos gosta dessa coisa, né? Tipo assim, queria abolir a internet. Existiu, né, um segmento Trump já naquela época, querendo acabar com a internet. Mas a mídia começou a falar especialmente dessa coisa de conhecer pessoas pela internet, então isso não é coisa do Tinder, isso já vem lá dos bate-papos do UOL. Então, não é novo não, tá? Naquela época já se falava desse assunto. A promotoria não sabia se acusava ele de homicídio culposo ou doloso, como eu tinha falado. No entanto, eles acusaram de, vou consultar notas, pedofilia e... só pedofilia. A promotoria ela não sabia, como eu disse, se acusava ele de homicídio em primeiro grau, doloso, ou segundo grau, culposo. No entanto, eles decidem acusar em segundo grau, culposo, sem a intenção de matar, apesar que, tipo, não entra na minha cabeça, mas tudo bem. E eles só fazem isso para garantir ali uma condenação um pouco maior, porque eles vão também acusar de exploração sexual, que era o termo utilizado na época para aquilo que hoje a gente chama de pedofilia. Então ele foi acusado por esses 2 crimes, na verdade foram 7, né? 6 de pedofilia comprovadas, mas tinha muito mais, e 1 de homicídio. Nesse momento, e isso é muito para quem gosta da parte jurídica, eu separei essa parte só para isso, rapidinho. Os Estados Unidos ele tem um tipo de direito diferente do Brasil. O Brasil é comando germânico, a gente trabalha com lei positivada. Nos Estados Unidos é anglo-saxão, eles trabalham com precedente. Nos Estados Unidos, o que foi levantado durante o julgamento foi o precedente de uma pessoa que se chama Armin Melvis, uma coisa desse tipo. É um caso que, inclusive, vale a pena fazer, enfim, um vídeo só pra isso. E que era uma pessoa que estava buscando na internet uma pessoa disposta a morrer pra ele comer a pessoa. Ele era um canibal. E no caso desse Armin, ele foi acusado, pronunciado, condenado e sentenciado por homicídio doloso, primeiro grau. Então, no caso, eles poderiam usar esse precedente para o caso do John. O Paulo. Paulo não. Robert. No caso do Robert, então eles poderiam sim usar esse caso como precedente. Lá eles usam precedente pra tudo, então eles poderiam, já tinha acontecido o caso desse Armin. Em 27 de janeiro dos anos 2000, o julgamento chega ao fim. E, meus amigos, eu vou consultar até as notas porque eu não acredito nisso. O Paul Robert, não, Robert. E o Robert foi considerado culpado por homicídio em segundo grau. Foi considerado culpado pelas 6 acusações de pedofilia. E ele foi sentenciado a 53 meses de prisão pelo homicídio e 21 a 26 meses de prisão pela pedofilia. Pelas 6 pedofilias. Então, em março de 2002 seria a data que ele sairia da prisão. Seriam os meses que ele ficaria na prisão. Só que karma, meu Deus do céu. É maravilhoso. Aliás, eu desconfio que não foi karma não, foi alguma coisa que aconteceu lá dentro, mas enfim. 2 semanas antes de ser solto, o Paul... Paul? Robert.
Robert, obrigado. Plateia. O Robert, ele teve um ataque cardíaco e morreu na prisão. E eu falei, né? Tipo assim, esse planeta vai respirar melhor se essa pessoa... Enfim, não dou opinião, né? Mas eu já dei. E esse foi o fim do caso do Robert e da Sharon. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Redes sociais, botões, é só botão, siga o sininho, blim. É isso. Até o próximo caso, gente. Tchau.